Eu acho que essa ideia de falarmos sobre a guerra e a paz foi esse momento que nós estamos vivendo. Começamos a conversar sobre as crises, sobre esses conflitos que estão em diversos pontos do planeta, que são nada mais, nada menos do que reflexos dos conflitos que estão dentro de nós mesmos, das crises que nós estamos passando, nós estamos vivendo, e acho que o que o Evangelho traz para a gente sobre isso, o que Jesus traz para a gente sobre isso, e está lá nas bem-aventuranças, ele fala sobre a paz, né, sobre os pacíficos, ele fala para Pedro, quando Pedro está lá no seu momento, nos seus últimos momentos ali, antes dele ir para a prisão, e Pedro vai em sua defesa contra os soldados, contra os que estavam ali para prender Jesus, corta a orelha de Malco, e Jesus faz o quê? Vai lá, né, gruda a orelha. A Marisa adora essa passagem do Evangelho, porque ele vai lá, cura a orelha, gruda a orelha de volta. Porque se fosse Vitória, ia dizer, mas menina, agora você fez, cadê? Filmar, tira aí uma selfie aqui, um bolão, né? Mas dá um imperativo para Pedro na hora. Mas a gente não entende, como a Nina disse, esse momento conturbado, né? Porque, como a gente ouviu agora com a aula sobre Deus, se Deus é esse supremo amor, esse equilíbrio total, né? Que nós queremos para nós, por que não é assim na realidade? Será que é por causa de Deus? A gente se pergunta. Porque, por último, a gente diz, se não for por causa de Deus, será que é por causa de cada um de nós? Ou como Deus permite. Ou é um castigo, não é? Já passamos por essa fase, né? Do castigo, disso e daquilo. Então, quando a gente diz assim, está tudo na mais perfeita ordem, os Espíritos dizem que estamos no nosso melhor momento. Então, estamos sempre, cada dia que passa, estamos melhores. E a gente olha assim para um lado, para o outro, fica, né? Mas um dos imperativos que Jesus coloca para Pedro nesse momento é esse: embainha a tua espada. E fomos nesse estudo do embainha a tua espada, mas quando a gente chega lá no Evangelho, na moral estranha, Jesus diz assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, gerou esse estudo sobre como é que a gente pode colocar isso, entender o que ele falou nesses momentos diferentes e tirar uma conclusão sobre isso, né? sobre o que fazer com essa guerra que ainda existe em nós, como promover a paz, porque Jesus também disse para a gente: a minha paz vos dou. Ele deu isso de presente para a gente. E como é que a gente faz isso crescer dentro de nós? Como é que a gente utiliza esse presente? Como é que a gente faz para colocar isso em prática? Né? Então, acho que é importante a gente entender primeiro o Evangelho, quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada. O que essa espada significa? Como é que os espíritos explicam isso para a gente? Como é que Kardec explica isso para a gente? O que vocês acham, assim, à primeira vista, quando vocês leem isso? O que vocês pensam? O que passa pela cabeça de vocês? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Depois de tudo que ele exemplificou, depois de tudo que ele fez, mostrou, né, de fazer a paz, de trazer, de perdoar, de amar o próximo. Como é que a gente entende isso, então? O que vocês acham? Igual você, viu? Por incrível que pareça, foi uma pergunta. Ele disse que veio... A paz tem que ser buscada. A gente tem que ir à luta em busca dessa paz. Alguém mais? O que os espíritos dizem para a gente? Está lá no capítulo 23, na Moral Estranha.
Ele vai falar assim, como é que eles explicam essa interpretação, né? Essa espada que ele traz para a gente, primeiro ele vai falar sobre uma verdade. Quando alguém traz uma verdade nova, uma ideia nova que seja verdadeira, dependendo de quanto essa ideia ameaça o estado das coisas em que estão, ou os interesses das pessoas que estão no poder naquele momento, no controle, mais oposição ela vai ter. Concordam? Já aconteceu com vocês isso na vida de vocês alguma vez? Então, a primeira coisa que acontece, se alguma coisa chega e abala a minha situação, me ameaça, o que eu faço? Eu nego, eu combato, eu vou contra. Né? Nós fizemos isso. Nós fizemos isso com a Boa Nova. Por quê? Pelo entendimento de que ele estava falando. Era muito novo. Não havia entendimento, eram ideias muito novas, mas principalmente ele dizia o quê? Ama o teu próximo. Será que eu estava preparada para amar naquele momento? Será que eu estou preparada para amar neste momento? Amar, o que significa amar para Jesus? Esquece de você, apaga o teu ego. Assim. E a nossa luta hoje? Éramos e ainda somos, né, pessoas competitivas e querendo sempre ganhar mais que o outro. É uma corrida contra o tempo para ver quem é melhor, né? Então, quem faz melhor, quem tem mais, quem possui mais. Então, realmente era a parte do egoísmo, do querer tudo para si. Então, uma doutrina que fala ame, ter compaixão, perdoe. Com isso, ele queria dizer que a gente ia ganhar muito mais, porque iríamos ganhar aquela paz que ele nos deixou, que ele sentia no meio do caos. Porque Jesus não veio no tempo que a gente era bonzinho, todo mundo cordato. Não, não somos até hoje. Mas ele veio numa época ainda pior, que a ignorância reinava. A ignorância que eu falo, assim, a ausência de sentimento dos homens ainda era muito grande. Eles não cuidavam nem dos próprios doentes, né? Não é? Quem era doente ficava afastado. Né? Nem na igreja podia ir. Nem nos templos entrava. Nem no livro dos vivos podia estar. Podia né? estar. Então era como se você, qualquer tipo de doença que você tivesse, você era rechaçado pela família. Era normal. Então as pessoas iam para o quê? Se era leproso, nem precisava ser leproso, qualquer manchinha assim, coçou. Coçou, leva logo. Imagina, vai para o Vale dos como éramos assim, totalmente sem sentimento. Totalmente sem compaixão, né? Sem compaixão. Então, eram momentos em que realmente a gente tem qualquer tipo de transformação, né? Vamos dizer assim, abrupta, seria mesmo, não iria acontecer. A gente só continuou reagindo. Mas eu acho que pensava o Cristo que até outros momentos que foram chegando, a evolução do homem e do mundo, que nós cairíamos, sei lá, estamos caindo, mas não estamos caindo porque é espontâneo de nós dizer, não, eu agora vou ser bom. Eu não quero mais ferir o meu irmão, eu não quero mais tirar do outro aquilo que não me pertence, eu não quero mais maltratar, eu não quero mais fofocar, como disse o Rafa, não quero mais olhar para o outro diferente de mim com preconceito, seja lá que tipo de preconceito seja. Não, eu vou procurar ser melhor. Isso é uma decisão que a gente não sabe se vai conseguir realizar, mas que precisa fazer. Aí sim. Aí aquela paz que Jesus nos deixou, porque a nossa paz ainda era conturbada, nós vamos começar a sentir. É tão interessante. Só o fato de não querer mais reagir e sim agir, já dá ao ser humano intimamente a força que ele precisa para dar os primeiros passos. Mas isso é cada um. E não podemos exigir que ninguém possa. Diga. Mas isso daí também passa por uma aceitação da própria pessoa. Lógico. Porque eu acho que o primeiro passo, que eu vejo assim, a dificuldade
dificuldade que a gente tem de aceitar a gente como a gente é. É uma guerra e uma paz interna, primeiramente. Porque a consciência vai... Mas quando você parte para aceitar o outro, é porque você está no caminho de se aceitar. Né? Enquanto a gente não consegue fazer esse jogo, o outro e nós, o outro e eu sempre me incluindo nas minhas mudanças, nas minhas atitudes, eu não consigo. A única coisa que eu consigo fazer facilmente, e por isso a gente não nota, é que quando eu faço alguma coisa danosa para alguém, eu estou fazendo para mim. Em primeiro lugar. Porque a primeira energia fica em mim. É tudo pensamento. Se eu penso assim, quando eu sair daqui, vou ligar para a Marcela e vou dizer poucas e boas. Meu organismo físico, mental e espiritual já se contaminou dessa minha ideia. Só foi uma ideia, um pensamento que eu tive. E aí, a multidão de testemunhas que quer ver o nosso circo pegar fogo já está aqui. Olha, para me fazer lembrar, já se conectam. Porque, às vezes, aquelas coisas passam, né? Alguém fala alguma coisa e até os nossos anjos, os nossos irmãos espirituais vão chegando para baixar um pouco aquele fogo, mas como os outros, né, são mais escutados por nós do que aqueles que querem que estejamos em paz, aí pronto, aquilo começa a virar um terror. Quer dizer, o mal que eu estou querendo ao outro, eu já fiz a mim. É tão interessante, né? Na nossa ignorância, a gente ainda fala que Deus castiga. E não é Deus que está castigando, é você que está emanando e trazendo aquilo que você emana. Uma coisa que Rafael falou há pouco sobre a responsabilidade, né? Nós podemos tudo, mas não podemos fugir das consequências daquilo que nós fazemos, ou seja, nossa responsabilidade. Então, isso, eu acho que quando Jesus fala assim, embainha a tua espada, o que isso significa? Isso é uma figura de linguagem, mas que naquele momento ele está falando assim, olha, essa espada que eu trouxe para vocês aqui, ela não é para ser usada contra o outro, né? Ela é para ser usada contra a guerra e a paz que a gente está provocando e buscando em nós mesmos. E, como dizem os espíritos, as maiores chagas da humanidade hoje, egoísmo e orgulho, não é mesmo? Então, Marisa já explicou aqui sobre egoísmo e esse orgulho que nós temos né, tem que ser do nosso jeito, tem que ser, o meu jeito é o melhor, o meu Deus é o melhor, é o mais forte, e por causa disso eu penso que eu posso invadir, que eu posso destruir, que eu posso passar por cima da crença do meu próximo, que naquele momento é diferente da minha. Isso, essa luta, ela é interna, né? Essa guerra, ela é dentro de nós para controlar ou tentar limitar aquilo que é o mal que ainda existe em nós. Não digo que é a maldade, mas eu digo que é o desconhecido, as coisas que a gente faz por ignorância. Então, a gente vai ter que buscar conhecer mais, a gente vai ter que procurar aprender mais. Nós falamos sobre a fé raciocinada, né? Então, a fé é o quê? Tem que conhecer. Emmanuel vai dizer que fé é conhecimento e capacidade de servir. Então, não é simplesmente eu acreditar porque alguém falou para mim ou porque eu li no livro, mas é porque eu passei por uma experiência, uma situação, eu passei por um aprendizado, conheço hoje, gravei em mim que desse jeito funciona, que é melhor eu fazer para o próximo o que eu gostaria que fizesse para mim, do que eu simplesmente sair por aí, não é? Numa fé cega, acreditando que porque isso é dito no meu livro é melhor do que qualquer outro. Essa de não vir trazer a paz, mas a divisão, né? Porque, meu Deus, Jesus dizia uma coisa dessa naquele tempo, podia causar assim, hoje já causa, quando a gente ouve, né? Esse capítulo chama Moral Estranha. Quando ele dizia não vir trazer a paz nem a divisão, eu estava lembrando aqui de há quase 30 anos atrás, quando nós estávamos aqui no Centro Espírita e como as outras igrejas se comportavam em relação ao espiritismo, que eram poucas casas, mas era assim, um ódio visto, assim, era uma coisa, né? Meu Deus, por que tanta agonia se a gente fala da mesma coisa?
linguagens diferentes, mas a intenção é agregar, é viver a paz que Cristo queria, né? Mas aí a divisão. E hoje em dia a gente já vê, né, depois desse terceiro milênio, como as coisas melhoraram. É isso que eu estou dizendo, as coisas melhoram porque os homens melhoram, como Lina hoje postou. Porque nós vamos ficando, acho que, cansados de nos debater. E a dor vem para todos, porque é através da dor que a gente se une. Nós somos ainda tão ignorantes em algumas coisas que, quando estamos felizes, cada um quer vibrar para si, porque eu não quero dividir, não quero. Agora, quando está doendo, quer que todo mundo apoie, que todo mundo dê, que todo mundo traga, que todo mundo, né? Mas quando estou feliz, o que eu vou fazer no centro? Está tudo bem comigo, deixa eu ir para a rua, deixa eu ir, né? Fazer coisas. Né? Mas a gente pode viver com a paz que Jesus nos mostrou, que é bom sentir, tanto que ele sentia e exemplificou tudo, inclusive esse sentimento de paz, de tranquilidade, de serenidade. Não é paz para ficar zen o tempo todo, não. É aquela paz que é o seu interior calmo, serenizado, que pode o mundo explodir, você vai na hora parar e dizer, vem cá, o que é que eu posso ajudar agora a minha comunidade com essa explosão que houve, e não ficar, ai meu Deus, entendeu? Então essa é a diferença, né, do pacífico para o pacificador, que aí é que a gente vai caminhando. Eu já posso ajudar, eu já posso ir lá dar uma palavra em prantos. Às vezes você está numa situação que você diz assim, o que é que eu posso ajudar alguém? Claro que pode, porque quando você vai consolar alguém que está inconsolável, como você um dia esteve, não que você ainda já esteja consolado, mas você já está controlado pela sua fé, pela certeza das coisas vão melhorar. Então, você passa para o outro aquilo que você vai continuar sentindo. Então, todas as dores, se fossem repartidas dessa maneira, né, compartilhadas na maneira de querer melhorar em si e melhorar no outro. Porque eu garanto que ninguém que está aqui hoje está sem nenhum problema. Não, fui lá no centro hoje porque está tudo tão bem. Não tenho nada para reclamar. Não tenho nada que meu coração esteja sentindo aflito. Não tem? Tem. Se a gente for enumerar, Maria, cada um tem um total de coisas, de preocupações, de dúvidas, né? Então, essa coisa da divisão, a gente tem que parar com isso. Né? A gente vê agora essa guerra política, já basta essas coisas que a gente tem que apoiar, não apoiar. Não, a gente apoia o que é bom. Qual é o que é bom? Não sei, deixa as pessoas realizarem. Quando elas começarem a realizar os seus projetos, a gente sabe o que é bom e o que dói. Mas não está doendo em mim, mas está doendo em muitos, então dói. Mas não, quando é bom para mim, não importa o que seja para o outro. A gente tem que parar. É isso que vai fazer com que o planeta dê um salto, entendeu? Nesse terceiro milênio. E a gente possa voltar para cá. Porque a gente tem que querer coisas para que realmente, no mundo de regeneração, a proposta é, puxa, eu posso ir lá fazer a diferença, eu posso ir lá dar uma ajuda, eu vou lá acabar com o que já estão fazendo. Então, peraí, você vai catar coquinho aí no planeta que está precisando de pessoas que destruam bem coisas, né? Então, tudo isso é a proposta da educação de Deus para com a sua criação. Tudo no mundo tem essa trajetória, né, Lívia? Eu acho que isso mostra assim, o profundo conhecimento que Jesus tinha da diferença que existe entre nós, né, da diferença evolutiva. Então, por isso que vai haver essas brigas entre pais e irmãos, porque uns entendem diferente e vai ter desencontro de ideias, vai ter desencontro de crenças. É necessário porque é assim que a gente aprende, né? Nós humanos somos assim, aprendemos dessa forma. E você estava falando agora sobre quando a gente está bem, o Evangelho diz que a dor nos iguala, né? Ela nos coloca no mesmo plano. A dor da perda de um é a mesma da dor da perda do outro. Então, isso nos faz assim, nos faz dar as mãos no mesmo plano. Né? No mesmo patamar, assim, não tem diferença, eu não estou melhor que você, a minha dor é a mesma que a sua. Eu lembrei do Leandro Carnal, ele fala assim, você quer testar se alguém é seu amigo?
conta para ele sobre todos os sucessos, como você está indo bem, como você a sua carreira está indo bem, você vai ver. Quem ficar feliz com o seu sucesso é seu amigo de verdade. Não, vai dizer logo, ela se acha. Mas quando você está sofrendo, vem todo... Mas quando você está sofrendo, todo mundo vem ali que quer ajudar. E isso acho que é o que você falou. A guerra, às vezes, em um segundo, em um momento que a gente se encoleriza, se deixa tomar pela guerra interior, a gente pode destruir anos, não é? Encarnações que a gente veio aí tentando ficar bem com aquela pessoa, e porque a gente perdeu a calma num minuto, volta lá para a evangelização, como eu digo aqui para o pessoal. Às vezes a gente tem que voltar lá para o primeiro aninho, né? Vai lá brincar com as crianças para entender que tem que dividir o brinquedo. E às vezes a gente, por um minuto, perdeu a calma, perde ali tanto tempo que a gente demorou construindo um relacionamento. Eu acho tão linda sempre quando a gente lembra essa trajetória de Jesus entre nós. E Jesus era um santo mesmo, né? Era muito. A gente fica assim, quando ele diz assim, não, o que eu faço, vocês vão fazer, muito mais ainda. Né? Sempre nos colocando para frente. Né? E a gente se olha hoje assim, diz, mas, né? Que coisa bacana. Aquela pessoa que nos estimulava, já vendo em nós a melhor pessoa do mundo. Já vendo em nós o ser perfeito, o ser que age, o ser que pensa, que ama, que quer, que tudo progrida, né? Então, quando podia, a gente pensa assim, não, uma pessoa sábia daquela ali entre nós, ainda mais quando éramos terríveis, né? O pessoal baiano não, só colava chiclete na cruz. Os paulistas. Os paulistas já faziam bastante coisa. Que isso? Os baianos não. Não, paulista não, carioca. Carioca tudo bem. Marciano tá aqui, só tá Marcelo. Então, quando Marciano estava ficando danado. Mas não éramos da pá virada, éramos, né? Então, quando Jesus nos congregava a esse movimento pacificador, esse movimento de amor ao próximo, esse movimento como se é a coisa mais certa do mundo. A gente nunca teve na Terra alguém com esse pensamento, né? E a gente admira Gandhi, a gente admira Madre Teresa, todos os outros que seguiram essa linha tão forte assim, né? Muita gente, né? Mas eu digo assim, esses expoentes que a gente nunca esquece, Chico ao nosso tempo, lá no Brasil, Mantus, tanta gente diz assim, mas meu Deus, será que é tão pouca gente que quer ser bom, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em ficar bem, em melhorar? Parece que a gente se acostumou ao sofrimento. Se você estiver muito bem, passar um período assim, muito plain, pessoal, alguma coisa está errada. Daqui a pouco o teto cai. A gente não fica totalmente plain, nem Jesus ficava, nem ninguém, porque não é aquela paz, aquele bem-estar que você fica, como a gente às vezes pensa assim, de ficar, sabe, no alto do mundo, só admirando a paisagem. Não, não é. É a paz de se envolver ainda em paz, se envolver na luta em paz, né? Porque Jesus estava no caos. Olha nós aqui na pandemia, quanta gente entrou em profundo desespero. Quanta gente ficou mais doente do que deveria com medo. O medo. O medo fez com que as pessoas se apavorassem tanto que a doença se agravava, né? E as pessoas que estavam fora, no outro dia, eu sei quem me falou, que disse assim, não, fulano piorou porque estava no hospital, mas não pode receber visitas por causa do Covid. Então, aquilo a pessoa perdia, né, o controle da vida. Já se sentia morto, já se sentia, né? Então, você vê como somos frágeis, né? Como somos frágeis. E olha que já tivemos bastante catástrofes grandes no mundo, né? Mas essa que estamos conscientemente vivendo agora, porque já vivemos outra. Como logo a gente consegue entrar assim, nesse caos também, sem esperança. Então, a gente não pode nunca esquecer. Eu acho que nunca Jesus foi tão necessário, né, a presença dele conosco, sempre, essa presença que é inesquecível, porque ele é de todos os tempos.
era uma figura já, um ser humano evoluído entre nós, mostrando que não tem problema. Você pode ser no caos ou no mundo regenerado, você será sempre uma pessoa naquele nível que você conseguiu alcançar. Então, por que não nos esforçarmos para qualquer coisa? Não precisa ser grandes coisas, né? Eu gosto quando os espíritas bambambam falam que basta assim, que a gente tenha vontade. Não precisa se realizar já, mas você tem vontade de. Quando você implementa essa vontade, tudo ao seu redor se transforma. Né? Por isso que as dores não precisam ser cozinhadas, guardadas, não. Precisam ser liberadas. Hoje aqui na Flor, eu não participei, que eu estava na iminência de ter que buscar água para aquela carro quebrado, mas eu vi uma pessoa que saiu da Flor chorando, e disse, eu disse, por que você está chorando? Ela disse, porque tem uma pessoa lá no tratamento que perdeu um filho há muito pouco tempo. E ela, assim, teve algum desconforto por causa disso, alguma emoção, mas eu fiquei tão assim, né, compadecida do que ela estava sentindo. Aí eu disse assim, olha, ela ainda não saiu de lá. Você quer ver, você está compadecida demais. Já chega chorando, porque ela não está mais chorando. Ela, por que você sabe? Porque eu sei, porque é um momento, dentro de um tratamento, cercado pelos espíritos, que você tem um momento ali, às vezes até com o próprio espírito, né? Aquela sensação e tudo. E quando é um filho, e ela vai ter a sensação de que o filho dela está bem, ela vai ficar bem. Ai, será? E ela, será? Quando a moça saiu, já saiu, ai, Maria, não sei o que, assim, sabe? Aí eu disse, mas por que eu ainda estou tão triste, né? Eu disse, mas é bom, isso é um exercício da sua sensibilidade. Agora, não fique com pena, não fique emocionado, né? Quando um ente querido se vai, a gente se emociona, sente saudade. No primeiro momento é um baque, mas depois aquilo tem que virar uma emoção. Para que quando aquele espírito retorne para fazer uma visita, ou em sonhos, ou então que ele venha mesmo ao lar, né? Pode ser um encontro do encarnado no desdobramento, seja gostoso. Você acorda e vai dizendo assim, estou sentindo aquele abraço, estou sentindo a presença. Mas ser bom, porque se o espírito notasse, e toda vez que eu me aproximo, ele acaba, ele vai me bem. Né? Porque ele também se emociona, ele também está com saudade. Né? Então, a gente tem que sempre botar o outro como uma força primordial dos nossos movimentos. Eu não sinto nem faço nada só para mim. Tudo que eu fizer vai interferir no meio em que eu vivo, e tudo que o outro receber de mim, o retorno dele também vai interferir na minha vida. Isso espiritualmente é o tempo todo. Sim, essa troca constante de pensamentos, de fluidos de sentimentos, acho que isso é uma coisa que nós estamos aprendendo agora. Nós estamos na era do espírito, estamos gatinhando, às vezes, assim, para entender esse nosso lado espiritual. E às vezes a gente tropeça, às vezes a gente não entende direito, não sabe o que está acontecendo, as sensações são minhas ou não são minhas, são minhas ou são do espírito, eu atraio, né? Eu sou a primeira, o início, eu sou a causa daquilo que eu atraio. Né? Mas nós entendemos isso e fazer isso acontecer realmente no nosso dia a dia é muito difícil, porque às vezes a gente não sabe direito como controlar tudo isso. Né? E é uma constante, é muito fácil, a fluidez é muito sutil, é muito... não se pode pegar, não se pode pesar, você não enxerga. Então, como é que você vai controlar uma coisa que seja tão maleável, tão flexível, tão sutil? Né? Então, enquanto a gente está aqui nesse mundo que é ainda tão físico, que a gente precisa estar
no toque, no ver, no ouvir, para saber que a pessoa está ali presente. Você não consegue perceber. As sensações chegam, as tristezas vêm, os sentimentos, às vezes são essas avalanches de sentimentos que a gente não sabe nem de onde vem, tristezas incontroláveis. Hoje nós estamos no Setembro Amarelo, em que estamos tentando nos conscientizar do que é que leva uma pessoa ao suicídio, essas tristezas incontroláveis, a depressão tomando conta de tantas pessoas, né? E isso é uma guerra que está acontecendo dentro de nós mesmos. Nós estamos permitindo que, pela falta de conhecimento, pela falta de vigilância, muitas vezes, porque às vezes o conhecimento a gente já tem, mas não temos a vigilância constante, persistente, 24/7. Né? Porque nós somos médiuns 24/7, nós somos espíritos 24/7, e nós somos influenciados e influenciamos o tempo todo, não tem como não acontecer. Então, que seja sob o nosso controle. E essa guerra aqui não vai acabar tão cedo, né? Porque não. São muitos movimentos que a gente tem que fazer para que realmente... Jesus disse que enquanto consciência plena, um irmão estiver sofrendo no planeta, todos poderão ainda ser felizes, se sentir felizes. Então, nós somos responsáveis uns pelos outros, sim. Então, enquanto a gente não conseguir que a humanidade toda esteja equilibrada, a gente vai ter que ir vivendo essa luta, né, essa guerra. Mas viver essa guerra sem nenhuma paz é destruidor, é quase que a gente anda feito uma formiguinha. Mas quando a gente já, cada um por si, já busca alguma coisa, algum movimento dentro da sua casa, primeiro dentro de si mesmo, né, da sua casa interna, mas quando uma pessoa dentro da casa faz esse movimento, as outras pessoas, queiram ou não queiram, vão sentir esse reflexo. E cada um na proporção do que pode fazer. E tem que ser, a gente não pode dizer, não, eu quero que na minha casa vai ser todo mundo, vou dizer lá os meninos, olha, tem jeito não tem como. Porque cada pessoa é um ser humano individual, é uma individualidade tão cheia de características, somos tão diferentes uns dos outros, agimos e reagimos tão diferentes aos movimentos, né, que a vida faz conosco, que não tem jeito, a gente tem que aproveitar os momentos e dizer, olha, podia agora dar aquele grito, fazer, bater na mesa e não sei o quê. Se der tempo, controle. Se não der, só de você já prever que aquilo que você vai fazer já sai menos. Né? Já sai um pouco menos. Quando era espontâneo, bateu, levou. Né? Nós éramos assim. Não quero nem saber o que foi que teve. Não, ele passou por aqui, se bateu comigo, eu dei também nele. Mas por quê? Será que ele não caiu? Será que ele não tropeçou? Não quero saber. Bateu, levou. Era assim que a gente dizia. Então, quando a gente passa de ter esse automatismo e passa a refletir só um pouquinho, ai, doeu, mas o que será mesmo? O que será que esse cara me fechou aqui agora? Por que será que eu entrei ali e a pessoa saiu tão dura que se bateu comigo, quase me derruba? O que será que leva um ser humano a sair de um lugar onde é uma loja, um mercado? Né? O que será? Alguma coisa lá aconteceu que a irritou tanto que ela ficou cega. Assim a gente fala. Porque ficamos cegos às vezes. Né? Por isso que as pessoas matam, morrem, pulam, suicidam-se, causam danos à propriedade, fazem mil coisas. Nós somos capazes de tantas coisas por causa desse ímpeto de que essa guerra interna nos favorece. Né? A gente tem que ir lá dentro dizer, calma, vamos aquietar. E estudar Jesus, às vezes é muito difícil, porque vai contra todos esses instintos. Né? Bateu, levou, ele fala, não. Você bateu, dá outra face. Mas como assim? Espera um pouquinho. Isso, né? Muitas das lições, muitos dos
das ações que ele nos diz para fazer, elas são contra-intuitivas, elas são, no mundo espiritual, as coisas, às vezes, são muito diferentes daquelas que nós estamos acostumadas aqui no mundo físico. No plano físico, a gente quer sombra e água fresca, né? A gente quer conforto, a gente quer uma casa confortável, a gente quer um carro que não quebre, que tenha ar-condicionado, né? A gente quer tudo do bom e do melhor. Filhos perfeitos, maridos perfeitos, mulheres perfeitas. Aí só que lá no mundo espiritual, a gente assinou o quê? O que a gente assinou na hora de... Todo mundo fala, não é? Todos os espíritos comentam. Antes de reencarnar, eu quis fazer as pazes com meu irmão. Eu vou lá só para cuidar dos meus pais. Quando eles... que aquele inimigo eu vou lá trazer esse... Aí a gente chega aqui... Só reclama. Quem é esta criança? Nem faz. A gente esquece de tudo, não faz, vira as costas no último minuto, desiste e somos respeitados nas nossas escolhas. Isso é o que é o mais interessante, né? Que se estivesse nas minhas mãos já estava. Mas somos extremamente respeitados nas nossas escolhas, mas as consequências vêm. Quando as consequências vêm, todas na literatura, quando a gente vai estudar, os espíritos dizem que a maior dor, quando chega do outro lado, é o tempo que perdeu aqui, enquanto estava encarnado. Quer dizer, a gente passa uma vida inteira só se preocupando com o que é material e bom, passageiro, temporário, para chegar do outro lado, se arrepender de todo o tempo que passou aqui. Quanto tempo a gente vai ficar nesse ciclo? E fica uma guerra lá e fica uma guerra aqui, porque você briga para não fazer as coisas que falou que ia fazer enquanto estava no mundo espiritual, volta para o mundo espiritual, fala, briga consigo mesmo porque não fez nada daquilo que deveria ter feito. Às vezes é complicado. Ter esse conhecimento não é tão fácil. Não é, vai ver pela reencarnação de Segismundo, tem até no YouTube, assim, tem o áudio dessa parte do livro de André Luiz, que é tão interessante, porque a gente se compromete lá com algumas coisas, a gente quer realizar aquelas coisas, não, eu quero, pode botar isso aí para mim. Porque quando a gente exagera muito, os próprios espíritos planejam, os acessórios, assim, não, tá demais, só isso aí, deixa depois. Não, mas pode botar, às vezes a gente quer juntar 5 inimigos juntos na mesma casa, e aí, né, você é a primeira a sair da casa. Porque o lar é isso, né? O lar, onde a gente já entende os problemas familiares que a gente vive sempre, porque a gente já viu que não é um mar de rosas, né? E todos os lares têm problemas, não só é o nosso, todos têm. Então, isso é muito bom, porque isso iguala a gente. É só as coisas que a gente diz, não, mas fulano tem dinheiro e eu não tenho. Isso, com dinheiro deve ser pior. Não sei qual é melhor, com ou sem. Né? Nessa encarnação que você está vivendo com recursos, aí você pode dizer que nada antes não tivesse. E o outro que está vivendo sem recursos, mas se eu tivesse recursos, isso me facilitaria. Depende dos espíritos que você agregue, depende. Eles fazem um planejamento tão bom, porque são espíritos que já preparados para isso. Eles analisam todas as encarnações, o nosso modo de ser, até a parte física que você vai ter aqui nessa encarnação é planejada. A doença que vai ter, os defeitos que vai ter, aquilo que você precisa processar, sempre, tudo tem um motivo de ser. A gente não é como é porque, não caiu do céu assim, bonitinho. Não. Tudo tem uma razão de ser, são detalhes que quando a gente volta, a gente olha, eu não atentei para isso. Realmente, naquele dia, fulano falou aquilo, eu podia ter revertido todo o processo e não fiz. Porque, não, estava zangada, estava não sei o quê, entendeu? Então, são coisas que a gente volta meio arrependido. Nesse estágio que nós já estamos, de compreensão, muitas vezes a gente vai chegar no mundo espiritual e puxa isso aqui. Mas não é assim, eu quero o inferno agora, tem para eu ir? Não.
Não, a gente já chega com o movimento de refazer, reformular agora, para numa próxima existência poder fazer isso aqui. Eu não sei assim, porque esses grandes missionários, esses espíritos mais evoluídos, eles, depois de um tempo, eles não querem mais família, né? Eles vêm como um tio assim longe. Eu não sei por quê, porque sempre vai ser um pepino, né? Mas pelo menos sempre vem nas famílias alguém para contemporizar. Às vezes não é aceito e você deixa até de lado, se muda para o América e nem liga para a pessoa para dizer nada. Né? Então, mas sempre tem. Não tem ninguém que venha numa reencarnação que venha só para a guerra. Olha, lá que está esperando é a guerra. Não há chance de paz. Não existe isso. Tudo é feito por esses. E olha que você olha, às vezes, na história e vê lares de pessoas que você conhece, existe, mas lá é o tumulto, ninguém se entende. Olha lá, eu não sei o que lá. Mas até isso está dentro de um contexto possível para aquela encarnação. Que eu acho que assim, a bênção que é termos assim, como se acabasse a novela. E aí vem a próxima, que a próxima é melhor, colorida melhor, já é outros temas, outras coisas, né? E a gente aí olha. Mas isso é interessante também porque começa na família, mas vai se refletindo na sociedade, vai se refletindo no mundo, vai se refletindo no planeta. Eu acho que a pandemia mostrou muito isso para a gente, porque o que existia, um conflito que existe no indivíduo, ele vai se amplificar, ele vai se mostrar na sociedade também. Né? As diferentes ideias, crenças, ou o que cada um acredita, a gente pensava assim, o que você faz vai afetar você né, o seu corpo, a sua casa, mas não, hoje nós estamos vendo que ela está no ar, está, né, as ideias estão envolvendo o planeta inteiro. Não posso mais dizer, isso é um problema meu, cabe a mim, eu que vou resolver e não vai afetar mais ninguém. Não. O coletivo está hoje mais do que nunca presente e cada um de nós vê o resultado cada vez mais rápido. E quanto maior a consciência, mais rápido vai ser entender isso. Porque antes a gente tinha um tempo, né? Dava tempo de deixar para a próxima encarnação, já esquecia, não lembrava mais mesmo. Sei lá por que isso está acontecendo na minha vida. Né? Mas hoje não. Hoje as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido e as consequências estão sendo... Nós estamos sendo capazes de lembrar que ontem foi a causa de hoje. Muitos dos problemas que estamos vivendo hoje não são mais da encarnação passada, são dessa mesma. São de escolhas que nós fizemos nessa mesma. Você vê essa pandemia mesmo, quer dizer, nesse curto espaço de tempo, né, de 1 ano, 2 anos, você vê o palco da Chico e da Francisca. Só isso, assim, eu acho que Deus, assim, deixa eu mostrar assim claramente, porque eles não estão entendendo. Você saber que você pode estar na Suíça, você não está livre de se contaminar e de ir para o hospital envolvido. Não, porque a gente tinha mania de dizer isso. Porque é lá no Confondó do Judas do Brasil. Porque não tinha hospital. Porque o médico era assim, era assim. E agora? E agora? Mostrando assim que a dor é para todos, o cuidado é para todos e a saúde é para todos. E não importa aonde você reencarna, não importa. Né? Então, tem lugares até que ficam até mais, os índios lá, eu estava vendo assim, alguns lugares de índios, se não, o branco não tivesse ido lá para saber como é que estava, tinha levado Covid. Que nada, ali é tudo já previsto para a gente ver que estamos, como diz, né, os espíritos, os braços do Senhor. Eu nessa pandemia, assim, que eu me senti assim. Meus rapazes, estamos dessa vez nos braços do Senhor. O que tiver que ser, vai ser para todos. Né? Estamos como que ali, todo mundo ali juntinho e vendo o que pode ser feito para que a gente tenha, não o mundo que tinha, mas um mundo muito melhor. Onde todos nós realmente nos olhamos, porque não vai ter uma cura para a gente tornar a se distanciar, tornar a não se olhar, não se ver, não se cuidar.
vai ter alguma coisa que é para justamente acontecer isso. Como eu posso cuidar do meu próximo que está lá na Somália com fome? Como eu posso fazer alguma coisa? Como posso orar? Hoje a gente ora pelo mundo o tempo todo. É muito legal essa dinâmica divina que é aplicada para seres imortais, porque a gente não morre. Então, pode vir a doença que for, vai momentaneamente nos tirar dessa experiência. Mas nós continuaremos daí a um segundo vivos outra vez, olhando para o corpo. Ah, tchau, corpo. Realmente você não emagreceu, tá vendo? Agora eu vou ter que buscar no shake do meu perispírito. Não é? Eu acho que é assim que eu vou fazer. Não, se bem que daqui a pouco eu vou emagrecer. Já está em nova dieta. Nova dieta. Dieta da pandemia. A dieta da pandemia. Mas eu acho que é isso. Acho que é a mensagem mesmo que primeiro eu acho que é tentar entender melhor o que Jesus trouxe para a gente. Nas diversas lições que ele trouxe, o estudo vai entrelaçando, alinhavando os conhecimentos e os aprendizados para que a gente possa entender melhor. Entendendo melhor, eu acho que fica mais fácil de a gente lidar com o nosso dia a dia, com as pendengas do dia a dia, né? Porque todo mundo tem, como a Marisa falou, todo mundo tem uma lista de preocupações. Não estamos aqui de férias, ninguém está aqui de férias. Ninguém está aqui para ter uma vida boa e sair daqui e estar aqui sem fazer nada. A vida pede um movimento, a vida pede que estejamos aí prontos para fazer alguma coisa que só nós sabemos fazer, só nós fazemos isso melhor. Cada um de nós tem a sua missão aqui, por menor que seja. Está aí a mãe de Chico, né? Maria João de Deus, a gente estudando o livro dela, e ela foi o quê? Uma pessoa que não teve estudo acadêmico, zero, analfabeta, criou o Chico por 5 anos, né? Desencarnou, ele tinha 5 anos. Mas a gente vai vendo a grandeza do espírito. Então, quer dizer, a missão dela não tinha a ver muito com o material. Né? Ela tinha a ver com trazer esses espíritos, cuidar desses espíritos por um tempo e estar com ele mesmo desencarnado. Então, se a gente prestar um pouquinho de atenção na nossa condição, ela não precisa ser extraordinária, não precisa ser nada assim que vai mudar o mundo, mas que mude o nosso mundo interior, que mude o ambiente onde a gente está, que é onde a gente entre, as pessoas se sintam bem, que as coisas fiquem melhores, que a gente não piore a situação, né? A coisa está ali na maior briga, você vai lá e põe mais lenha na fogueira. Que seja um que pare, silencie, faça uma prece naquele momento, às vezes não precisa nem falar nada. Às vezes só o fato de você estar ali trazendo uma energia melhor para o ambiente já melhora a coisa, né? Já pacifica um pouco. Só o fato de não tomar partido, às vezes a gente já cria uma situação de paz. Esse livro, né, Cartas de uma Morta, tem tocado muito profundo, porque quando a gente lembra Chico com 5 anos, sofrendo com a madrasta, que o maltratava muito, e a mãe dele já está lá, e ele poder ver, conversar com ela, né? Sempre fica aquilo na ideia assim, mas por que esse espírito já vem logo, já vem cuidar do filho, né? E dando conselhos tão... que ela dava os conselhos não para ele, olha, fuja de casa, saia daí, dê queixa dela à polícia, não. Ele mandava ele suportar, ele aguardar, como se aquelas dores fossem fazer parte também do crescimento dele, né, do que ele seria depois, do que ele poderia sentir pelas pessoas depois, pelos espíritos. Então, é todo um projeto que a gente não entende, né? E uma mulher praticamente analfabeta, muito simples, muito dali, da casa, daquela região, sem nenhuma outra cultura, quando desencarna, dá um show de bola. Não é legal?
é uma coisa que você não entende. Quer dizer, como é que um espírito daquele nível... Anônimo, né? Na sua vida física. Não, ninguém ali não escreveu um tracinho, porque nem escola ela tinha muito, né? Acho que só o nome que ela escrevia. E depois daqueles, se vocês tiverem a oportunidade de ler, é um livrinho curto e Chico que psicografou, mas passagens assim maravilhosas, né? E ela sempre, e até quando ela fala onde ela está, com quem ela está, é tudo numa simplicidade. Você sente a simplicidade dela como o espírito desencarnado. É tão interessante, é que o espírito ele é o que ele é. Não importa, por isso que Jesus veio ter conosco, não se contaminou, nos contaminou e saiu sem fulminar nenhum, porque o único que ele ia fulminar era o da orelha, era o Pedro lá, né? Que cortou a orelha do centurião, fora de hora, mudar todo o rumo da história, que ele vai e cola bonitinho assim, mas ele podia na hora de matar uma desses espíritos logo, ele volta para casa para parar de chatear. Mas não, ele já sabia que aquele conjunto aqui também ia fazer parte do nosso processo hoje, para estudo, para saber a personalidade de cada um e nos ver em cada um nos seus erros e nos seus acertos. Então, é toda uma metodologia divina assim, que a gente só vai entendendo à medida que vai se aprofundando. É por isso que eu digo assim, a guerra interior ela tem vários caminhos para ir se modificando e se pacificando. E a gente tem que se dar esse direito de fazer isso, de observar, de ler, de ouvir, de se deixar assim, auxiliar pelos espíritos que nos auxiliam, para que a gente faça alguns movimentos na vida e vá tendo esse entendimento, né? Mesmo que às vezes a gente sai e volta, mas é muito bacana, muito bacana. Só para terminar, uma coisa que o Evangelho, né, que os Espíritos nos trazem, que nós podemos matar Jesus assim, do corpo, no corpo físico, mas nunca conseguimos matar as ideias, né? Então, as ideias que são verdadeiras, elas permanecem, elas têm vida própria, têm o seu caminho. E acho que hoje, conscientes disso, cabe a nós, cada um de nós, buscar esses ensinamentos, buscar, e não só do livro, mas tirar do livro e pôr para a nossa vida mesmo, pôr nas nossas mãos, no nosso viver. Né? E era isso, né, Mar? Você quer acrescentar? Não, eu quero assim, que a gente possa se unir, né, nas nossas preces, nos nossos pensamentos diários, de saber que é possível, cada um como uma formiguinha que somos, irmos assim plantando esta ideia do planeta, porque isso vai, não da gente já fazer o que a gente sabe que é bom fazer, mas essa tentativa assim, de querer, de pensar nisso de vez em quando, de como a gente pode espalhar uma ideia mentalmente, só pensando, não só para si, mas pensando, puxa, já pensou se no mundo isso acontecesse? Porque às vezes a gente mergulha tão profundamente nas notícias ruins, chatas, nocivas e corriqueiras, né? Olha, isso hoje está acontecendo isso, olha, e amanhã vai fazer assim, fulano matou ciclano. Mas por que a gente não para assim, em um momento, espalha uma ideia positiva? Somos deuses, temos condições disso, temos auxílio o tempo todo. Que esse auxílio venha para minha casa, venha para a casa dos meus amigos, dos meus familiares, que todos possam, né? E a gente se sentir como a gente se sente aqui no centro, dessa comunidade toda que a gente vai todo mundo, um se ligando no outro, às vezes no pensamento. A Clarissa me mandou no outro dia uma mensagem, Clarissa, onde é que ela... Oh, aí já comecei a pensar nela, porque a gente ficou tão distante uns dos outros, que quando um liga para o outro, se fala no Facebook, se diz, olha fulano, ai, não, nunca mais, né? Tinha visto, e agora com as máscaras, quando o povo chega aqui mascarado, eu digo, Jesus, quem é você? Aí a pessoa diz o nome. E a gente fica mais bonitinho mascarado. Então, e aí vão vindo, e essa ideia, essas vibrações, simples, não é nada
sabe? Não são grandes pensamentos, que nós não somos pensadores. Nós somos espíritos em evolução, em exercício de profundos sofrimentos e algumas alegrias, quando as buscamos, mas que estamos, assim, sabendo que essa paz existe e que a guerra não é só a guerra. A guerra são elementos que a espiritualidade nos deu para que a gente pudesse vencer essa coisa nociva que ainda carregamos, que é o orgulho, o egoísmo e seus filhotes, porque tem filhotes. Então, esse movimento que a vida vai fazendo, que às vezes nos segura aqui, nos tira ali, nos estica aqui, não é para a gente chorar nem achar que o mundo está bom. É pelo contrário, esse Senhor, dá um tempo. Vamos agora pensar bem para poder não aliviar só a mim, mas aliviar quem precisar neste momento. Né? A criança, desde pequena, né, fica tão mais fácil. Com alguns, não com todos, porque as pessoas são pessoas ali. Mas quando elas estão vindo desde cedo, e você em casa promove também esses momentos ligados ao espiritual, às vezes é fácil, pelo menos para alguns. Né? E os outros vão vendo pelo exemplo. E vão mesmo, porque vão vendo que você pacifica, você não faz a guerra. Na hora H, você é um bombeiro, não é um incendiário. Então, você mostra através das suas atitudes, mesmo com vontade de, né, travar o pescoço de um ali, vai passando pequenas lições, até de seu silêncio. Então, isso é que às vezes move o outro espírito, que ali é um espírito. É como Lina disse, pode ser 1000 pessoas ali. Não é exatamente aquele filho que, eu amo. Não, nós não somos todos ainda bons amigos. Né? Então, quando nos unimos no setor da sociedade para conviver, ali estão. Como que diz assim: qual é a lição que eu vim aprender nesta casa com essas pessoas que eu coloquei no mundo? O que é que eu posso ajudá-lo? Porque cada um é de um jeito. Aquele que está favorável, você aplica mais. O que é mais, sabe? Você deixa só. Não deixa de aplicar no outro que é favorável, que é para o outro ouvir. Está dentro de casa ainda, entendeu? Então, vai ver. Então, é assim que vai a sementinha sendo jogada. Não é ainda uma coisa que você já vai colher amanhã. Você vai jogar a sementinha. Ali é aquelas encarnações daqueles espíritos que você hoje tem em casa. Cada um, amanhã ou depois, vai fazer a sua maneira. Às vezes, não vai nem colher agora, né? Vai colher. A colheita é de Deus. Nós temos... A gente semeia, mas a colheita é de Deus. Crianças aqui que entraram e que são jovens e que hoje já são adultos, já são mães e tudo, que não são, algumas são até evangélicas, mas é uma evangélica espírita. Tem um caráter espírita de ser, né? De ver o outro, valorizando o outro. Tem outros que não são, mas são porque são no seu comportamento, se pacificaram, hoje tem atitudes que os pais, puxa vida, a fulana está bem nisso e naquilo, que legal. Tá? Então, não é necessariamente, sabe, ser aquilo que você escolheu, o seu método. Cada um escolhe o seu. Mas quem está em casa, responsável pelas crias, tem que dar um exemplo. Você pode estar querendo matar, gritar, mas você tem que, na hora, ver o que você vai dizer, mesmo que seja dando como é que diz assim? Quando você briga, né? Não é brigar, mas quando você fala mais duro, falar uma coisa que realmente cole no outro, que não seja só uma agressão, ou na hora você está sem paciência e vamos lá. Porque vão ter esses momentos que você está impaciente, ou que você está meio assim, que já vai sair algumas faíscas. Então, aproveite momentos que tem aquela... Não, eu vou lá na sala e vou dizer isso, isso e isso. Aí você vai lá, joga a ideia e sai. E deixa. Tem os espíritos lá que vão cuidar também. A gente não pode salvar todos. A gente não salva nós mesmos, porque o trabalho é conosco e o nosso trabalho é para o outro. Não é que seja salvando o outro, é para o outro, mas você faz para você. Cada um por si.
Não vai ter jeito. Assim. Agora, sempre pelo amor, sempre pelo carinho, sempre por querer que o outro seja melhor, você vibra, né? Porque aquela coisa, né? O que é que eu pude fazer por esse ser? Orar, vibrar, pedir, clamar, pedir ajuda aos espíritos, mas cada um vai ser o que definir para a sua vida. A gente consegue reconhecer o dia a dia, né? A espiritualidade da nossa vida, as coisas acontecendo, a gente sendo abençoado, reconhecer isso. Agradecer. Faz com que todo mundo viva nesse ambiente de proteção, de estarmos sendo guiados pelos espíritos da nossa casa. A gente vai reconhecendo em detalhes pequenos todos os dias. Explicar para os filhos essa pandemia, esse momento, de uma forma assim, positiva também. Não é só uma forma que vamos fugir de todo mundo, vamos ter o quê? Porque, não, vamos mostrar também que se a gente se reunir na nossa casa para poder vibrar pelo mundo, isso funciona, né? Pedir que esse momento seja superado por todos. Porque não adianta ficar 1, 2. A gente já viu que tem que ser uma coisa mais equilibrada, mais coletiva. Então, tudo está levando a vida para esse olhar mais amplo, sair da casa para... Né? E isso, quando a criança também é estimulada a fazer isso, ela também vence o egoísmo e as agonias deles mais rápido. Né? Eu fui incentivada a olhar para o outro. Então, mas cada ser é um ser. Então, e ninguém veio por acaso, viu? Está todo mundo lá e crescendo. Porque as idades, né? Chegou a idade.